Nossa, deixa eu ver aqui. Então a gente viu ali o que é um juízo, né? Uma forma de investigação, as três fases dele: juízo investigativo, juízo comprovativo e juízo executivo. O primeiro, que eu não disse ontem, mas vou dizer hoje, o primeiro é juízo investigativo, quem é beneficiado primeiro, os anjos, e esse juízo também em defesa do povo de Deus, ou seja, onde estão se decidindo coisas. Começa pelos mortos, primeiro pelo povo de Deus. Os ímpios não passam por julgamento em termos de enfrentar juízo, porque eles já tomaram as suas decisões, tá certo? Esse julgamento começou em 1844 e terminará um pouquinho antes da volta de Cristo, ou seja, do fechamento da porta da graça, e então virá as 7 últimas pragas, e então acontecerá o fim. E hoje nós vamos estudar o quê? Qual é o tema que aparece ali, irmãos? O que Jesus ensinou sobre a lei. Mas eu queria convidar você, da maneira como você está, a fechar os seus olhos, para a gente então orarmos ao nosso Deus, porque não abrimos a Bíblia sem primeiro fazer uma oração. Até os momentos de louvores que ali acontecem, antes de louvar deveria-se ou deve-se orar primeiro, embora às vezes aconteça esquecimento. Senhor, grande Deus, obrigado, Senhor, porque nessa noite temos a oportunidade de poder, Senhor Deus, abrir o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos abençoe nesse tema, que é tão importante para a nossa salvação, e que todos aqui, Senhor Deus, possam sair daqui da maneira diferente de quando chegaram, Senhor. Que o poder de Deus atue em cada um de nós rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Perceba nisso aqui. Isso é o planeta, tem a ver com o Monte Sinai, nas terras bíblicas. E isso foi criado e existe lei que rige, ou seja, que domina o planeta Terra. Alguém aqui já viu o sol nascer de 7 horas? Alguém aqui já viu o sol se pôr de 10 horas da noite? Se isso acontecer, a gente sabe que realmente tem alguma coisa errada, não é? Então, ou seja, a própria natureza, ela é guiada pela lei de Deus. O seu corpo e o meu, existe a lei de Deus nele, apesar de nós transgredirmos. Ou seja, quando chega a noite, ali por volta de 8 horas, por aí, você começa a sentir o que já? Sono. Então é o seu corpo avisando que é hora de você parar e descansar. Por quê? Porque essa lei, quando ele foi feito, foi colocada nele. Do mesmo jeito é quando amanhece o dia. A gente acorda. Por quê? Por causa que Deus colocou em nós essa lei no nosso próprio corpo. É claro que Ele nos desperta. Outra coisa aqui interessante, veja que coisa linda. Você sabe quantos milhões e bilhões de estrelas tem ali? Tudo guiada pela lei de Deus. Ou seja, o salmista diz que Deus ele chama cada uma dessas estrelas pelo nome e elas obedecem. E chama o ser humano e ele às vezes não obedece. Não é triste isso? Outra coisa aqui. Quem é esse aqui? Símbolo. Simboliza quem? Alguém que está pregando o quê, querido? Olha o que está ali. Antigamente a Bíblia era aquilo ali, ou seja, rolos dos profetas. Eles não tinham uma Bíblia com os 66 livros como a gente tem hoje. Então eles tinham parte, eles iam pregar na igreja, por exemplo, eu vou falar sobre o profeta Isaías, então eu levava o rolo do profeta Isaías. Eram rolos de papiro, de uma coisa grossa, era um volume muito grande aquilo ali, então não podia levar todos. Então eles tinham que saber o que é que ia pregar, e eles levavam só aquela parte do que eles iriam falar. É a antiga Torá? Bem, irmão, existia a Torá, era a lei judaica, onde estavam todos os 5 livros da lei judaica, não é? Do Pentateuco, tá certo? A Torá já era uma parte mais grande. No caso de um rolo daquele, era um livro. Um rolo desse não continha mais do que um livro. Né? Entendeu? Então não era a Torá. A Torá já era um livro que continha alguns volumes a mais, entendeu? E ela vem aparecer depois já quando começou a organização de livros já. Por isso que ela aparece ali, tá certo? Que eram os 5 primeiros livros. Pentateuco ficou conhecido como a Torá, tá certo?
Agora, o que Cristo ensinou, está dizendo aqui o texto, a respeito de quê? Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Olha o que foi que ele ensinou. Não penseis que eu vim fazer o quê? Revogar a lei ou os profetas. Primeiro, o que você entende com essa palavra revogar? O que você entende, o que quer dizer essa palavra revogar? Invalidá-la, não é assim? Dizer que não está mais em vigor. Aí Cristo está dizendo, não pense que eu vim fazer isso, porque isso não é bula de remédio. A lei continua válida. Olha o que ele diz ali, olha. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para quê? Cumprir. Para cumprir. Aí tem muitos por aí que dizem assim, só Cristo quem cumpriu a lei. E mais ninguém, claro. Dentro do aspecto impecável, somente ele. Mas ele pede que todo mundo que conhece a ele tente alcançar esse objetivo, guarde a sua lei. A gente viu ontem aqui que é dever de quantas pessoas guardar a lei? Somente de quem é crente? De todos. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14 vai dizer isso. Entendam isso. Agora perceba que ele está falando ali de duas coisas, lei e profeta. Está assim ou está ali o texto? Na época de Cristo só existia três. O Antigo Testamento era dividido em três partes. Lei, que era a Torá, onde envolvia o Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros de Moisés. E tínhamos ali a parte profética, tá certo? E a parte dos salmos, onde envolvia também os cânticos. Então era dividido em três. Jesus citou muito isso. A lei, os profetas e os salmos. Começando por Moisés, terminando e continuando pelos salmos e também expondo do profeta. Ele dizia tudo que constava a seu respeito. Era o que eles usavam. Porque não tinha-se ainda o Novo Testamento. Ele estava sendo concluído. Ele só veio ficar pronto ali por volta do ano 100, depois de Cristo, que então é toda organizada numa forma de 66 livros. No verso mais abaixo vai dizer, porque em verdade vos digo, até que o quê? O céu e a terra passe, nem um i ou um pio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mas tem gente por aí dizendo que a lei de Deus passou, que nós não vivemos mais debaixo da lei, sim debaixo da graça. Deixa eu dizer uma coisa, que espécie de graça é essa que me leva a desobedecer? Eu não conheço essa graça e nem tem ela na Bíblia. Uma graça que me leva a ser um transgressor daquilo que nem o próprio Jesus Cristo aprovou. Mas aí tem um monte de sacerdote por aí, ministros do Evangelho, dizendo que nós estamos debaixo da dispensação da graça. E que você agora pode viver, ou seja, do jeito que você quer, porque você é salvo pela graça. A salvação nunca foi por lei, nunca foi por obras. Só que existe um quesito que nós precisamos entender. Apesar da salvação nunca ser por obra, mas ela nunca foi também para aqueles que vivem em transgressão aberta à lei de Deus. Deus nos salvou para que a gente então guardasse sua lei. Ele não nos salvou para que nós vivêssemos em desobediência à lei dele. Senão, eu pergunto a você, veja se isso tem muito sentido. Qual seria o objetivo de você estar aqui aprendendo a palavra de Deus? Diga-me. Tinha algum objetivo? Qual é o objetivo da gente ler a palavra de Deus? Procurar o que ela está mandando a gente fazer. Ou seja, quando eu vou ler a bula de um medicamento, por que eu estou lendo? Para saber como eu tomar. Porque eu quero uma cura, sim ou não? Ninguém vai tomar remédio por brincadeira. Eu tomo aquilo porque é um jeito. Mas ninguém vai tomar remédio porque gosta. Se você gosta, parabéns para você. Eu tomo porque é um jeito. Eu gosto de tomar água, suco e nem todos. Então quando a gente vai ler a Bíblia, eu tenho alguns méritos ali. Ou seja, por exemplo, alguns objetivos a ser alcançados. Eu leio a Bíblia primeiro para aprender como viver. A Bíblia me ensina como chegar a Cristo. É desse jeito que nós lemos. Então se eu posso viver de todo jeito, traindo, mentindo, adulterando, roubando, que não tem nenhum problema, qual é o objetivo que nós estamos aqui, afinal de contas? Você acha que ia sair da rua debaixo da chuva para vir para aqui pregar? De jeito nenhum. Aqui está chovendo não, mas da rua até na ladeira do Maniatu foi chuva. Que dá para molhar uma pessoa, senão alguns pensam de cadê a enchente, porque quando estava chovendo não é? Mas é chuva que a água corre, né? Mas para alguns tem que o rio transbordar, né? Então vocês estão entendendo ali o que a lei está dizendo?
É o próprio Jesus Cristo dizendo no Novo Testamento: eu não vim destruir a lei ou abolir, como diz algumas versões, ou revogá-la, que é a mais correta. Eu vim para cumprir. Ele está dizendo assim: eu vim para dizer para vocês que a lei está em andamento. E que nem um tio, nem um jota, nem uma letra da lei pode se deteriorar até que tudo seja cumprido. Enquanto existir céu, está dizendo ali o texto. Hã? Enquanto existir céu, jamais um tio da lei passará. Então quem sou eu para dizer que ela está terminada? Ai daqueles que estão dizendo isso. Isso é perigoso. Entendam isso. Para onde esse homem aqui está apontando? Para a lei do Monte Sinai. Agora, existe algumas coisas que eu quero perguntar aqui. A pergunta vale para todos. Não é medindo conhecimento. Se esse fosse o objetivo, Deus não me queria aqui. Os 10 mandamentos, irmãos, ele existia antes ou ele passou a existir dali dos sinais para frente? O que vocês acham? Já existia. Mas se alguém disser assim, mostre isso na Bíblia, quais são os textos que você mostraria para a pessoa? Me mostre na Bíblia onde é que estão os 10 mandamentos, fora da lei de Êxodo, onde você mostraria. Não dá tempo da gente ler todos os textos, mas eu vou citá-los aqui e você pode olhar na sua Bíblia. Antes dos sinais. Por exemplo, José do Egito, no capítulo 39, ele diz assim, quando a mulher do Potifar quer adulterar com ele, ela era casada. E ele diz: como pecaria eu contra o meu senhor e contra Deus? Espera aí, de onde ele tirou essa lei? Ali está falando de uma lei, lá, aqui é a que diz dos 10 mandamentos: não adulterarás. José sabia disso. Eu pergunto: o que ele disse para ele? Hã? Lá no livro do Gênesis também Deus disse: não mate. Está lá nos 10 mandamentos. Eu disse ontem, eu repito aqui: os 10 mandamentos, ele é um resumo do que está lá na Bíblia. Mas se você ler a Bíblia com bastante atenção, você vai ver que em toda a Bíblia se encontram os 10 mandamentos. Jesus está falando aqui do quê? Da lei. Jesus Cristo vai dizer no mesmo capítulo 5 aí, se você for ler mais para frente, nós vamos chegar lá. Jesus está dizendo assim, ó, na lei está escrito, não adulterarás. Ele disse: eu vou um pouquinho mais além. Basta vocês olhar para uma mulher com um pensamento impuro no coração de vocês. Pensamento impuro ali, se você pegar uma versão mais original, vai dizer assim: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, você já pecou. Deus disse: eu considero que você foi para a cama com ela. O que ele está dizendo ali então, no Novo Testamento? Ele está falando do mandamento que está lá nos 10. Não adulterarás. Hã? E como que só os 10 mandamentos não estão no Novo Testamento? O sábado está no Novo Testamento? Bem antes, no Gênesis, Deus guardava o sábado. Então, os 10 mandamentos eram bem antes dos sinais. Entendeu agora? A questão é que ela não existia escrita. Ela veio ser escrita depois da lei dos sinais. E por quê? Porque quando Deus dizia uma coisa lá no Gênesis, as pessoas tinham uma memória muito boa. E elas não esqueciam. Já ali depois do Êxodo, Deus percebeu que o pecado ia acrescentando. E à medida que o pecado foi crescendo, às vezes a gente tinha uma coisa aqui daqui a pouco está esquecido. Então precisava ser escrita. E hoje nós temos na nossa mão a Bíblia. Mas os 10 mandamentos, ele está em toda a Bíblia. Você vai ver trechos dele, mandamentos dele em toda a Bíblia. Como é que ele não existia antes? Há outros que dizem assim: não, irmão, mas essa lei aí, isso foi para o judeu. Nem judeu tinha lá no Gênesis. Não existia judeu. Como é que ela foi para o judeu? Filho, a lei de Deus, ela foi dada para todo ser humano que vive em cima da terra. Agora, se todos não querem, aí é um problema deles. Entendam isso. Então, Jesus aboliu a lei, ou seja, não aboliu a lei. Ela está válida. É aquela mesma lei ali. Ó. Outra coisa, por que ele escreveu ela em placas de pedra e não num papiro, num papel, num pedaço de couro, num papelão, numa tábua? Por que ele não escreveu? Ali já está um significado, irmão. Por que ele escreve numa pedra? Porque a pedra é algo durável. E foi uma das coisas que ele não permitiu ninguém escrever. Né? Entendeu, querido? Vai estar mais na frente, por isso que eu não falei agora. Porque vai estar um pouquinho mais na frente, entende? Então por isso que ele escreve numa pedra. Mas hoje ele não quer escrever essa lei em pedra. Você sabe onde Deus quer escrever essa lei hoje? Abra sua Bíblia aí, por favor. Espalhe umas Bíblias aí, se tiver aí com o pessoal aqui. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 3. Veja onde ele quer escrever essa lei. Apesar dela ter sido primeiro escrita
escrita em pedras, em papel, em couro, em pergaminho, mas olhe onde ela precisa hoje ser escrita. 1 Coríntios, quanto? Capítulo 3. Eu já vou dizer o verso. Se for no segundo, eu sei que é em Coríntios. Eu vou achar aqui que eu tenho um texto marcado. Deixa só eu achar aqui. Capítulo 3 de 2 Coríntios. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Por favor. Olha o que está dizendo esse verso. A gente vai ver ali que o texto foi escrito pelo dedo de Deus daqui a pouco, em pedra. Mas olha onde Deus quer escrever a lei dele hoje. Irmão, não deixe nada desperceber você nesse momento. Olhe para o texto dele, ele não vai aparecer aqui na tela. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Versículo 3. Alguém quer ler aí, por favor? O que é que diz? 3:3. 3:3. O que está escrito? Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isso é, nos corações. Aonde Deus quer escrever a lei dele? Nos corações. Mas você vai ter permissão para isso? No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 18 a 19, você vai encontrar isso, vai dizer assim: Eis que eu estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você sabe que porta é aquela que Jesus se refere em Apocalipse que ele está batendo? É a porta do seu coração e do meu. Aí ele está dizendo assim, se alguém abrir, então perceba que não é Deus quem tem que abrir a porta. Quem que tem que abrir a porta? De quem é a função de abrir a porta? Minha e sua. Sabia? E aí ele está dizendo, aí eu vou cear com você, mas para ser acontecer, precisa você então abrir a porta. Vamos lá. Agora, Cristo guardou a lei. Será que Cristo guardou a lei? Olha o que está escrito em João, capítulo 15, verso 10. Se o que, queridos? Se guardarem o que? Os meus mandamentos. Depois vem mais uma segunda acréscimo aqui, o que mais? Permanecerei no meu, assim como eu também tenho o que, querido? Guardado os mandamentos de quem? E no seu amor permaneço. Deus guardou os mandamentos, Senhor Jesus? Então, se Jesus precisou guardar os mandamentos, nós não. Então, nós somos mais Deus do que Ele. Tem jeito com coisa dessa? Como é que eu posso vencer como Jesus venceu? Ele, quando esteve nessa terra, teve total obediência aos mandamentos do Pai. E hoje eu digo, não, mas eu não preciso, porque parece que eu sou muito mais poderoso ou categórico do que o próprio Deus. Não é que pode isso, irmão? Como que eu vou vencer nada desse jeito? Não tem condição isso. Então a gente precisa entender isso. Então é a palavra de Deus quem está dizendo isso e não eu. Agora, como a lei de Deus chegou então à humanidade de forma escrita? É o que ele citou ali. Êxodo 31, verso 18 diz assim, olha o que está lá. Tendo acabado de falar com ele aqui é Moisés, aonde? No Monte Sinai. Deu a Moisés o que, querido? As 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escrita pelo dedo de quem? Você conhece um ser humano que tem poder para escrever numa cerâmica dessa? Com o dedo. Se alguém escrever numa pedra com o dedo, esse camarada não é desse planeta. É alguma coisa lá que nós precisamos analisar o que é, não é? Só Deus teve poder para isso. Agora, se a gente estudar a Bíblia com cuidado, a gente vai ver que antes de Deus entregar a lei, ele fez uma coisa. Porque o que aparece em Êxodo 20, verso do 1 a 11, é Deus pronunciando. Depois que ele faz essa pronúncia, que ele manda Moisés subir ao monte e ele dá para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. E você sabe por que foi que Deus fez isso? Você sabe por que foi que Deus fez isso? Ele vem no Monte Sinai, desce ali,
A montanha tremia porque estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ela fumegava e o trovão roncava e o relâmpago estralava. E o povo dizia: ô Moisés, fala tu, é melhor tu falar. Deus não, porque nós estamos já correndo daqui. E Deus citava um por um dos 10 mandamentos. Aí depois ele manda Moisés subir ao monte e ele entrega essas tábuas dos 10 mandamentos. Pode olhar lá depois o que eu estou te dizendo. Você sabe por que foi que Deus fez isso? Para que quando Moisés descesse a montanha com as 2 placas dos 10 mandamentos, as pessoas dissessem assim: realmente Deus pronunciou isso, então não é obra de Moisés. Mas até hoje você vê pessoas dizendo o quê? Isso é a lei de Moisés, irmão. Quantos aqui já ouviram isso? Eu já ouvi tanto isso que cansei. Mas tem que ouvir, né? Tem ouvido, né? Tem que escutar às vezes coisas que... Tá cheio de pessoas, presbíteros, sabe, irmão, pregadores, sacerdotes, dizendo: ah, isso é a época da lei de Moisés. Que lei de Moisés que eu sei se foi Deus quem deu a ele? Olha aí o que o texto está dizendo, olha. Tendo acabado de falar com ele no Monte Sinais, deu a Moisés, está dizendo aqui o texto, as 2 tábuas do testemunho. O que tábua do testemunho era essa? Aquela que nós vimos ali, as 2 placas que tinha 4 mandamentos num e 6 no outro. Os 4 primeiros mandamentos eram voltados para quem? Para Deus. Não terás outro Deus, não farás para ti mais de escultura, a questão da adoração. Os 6 últimos mandamentos estavam voltados para o amor a quem? Ao próximo. E ali incluía uma série de outras coisas. Mas é um resumo, não é toda a Bíblia que está ali. E como é que eu vou abrir minha boca e dizer: não, mas aquilo é a lei de Moisés? Isso é a pior mentira que se estão contando por aí. Não existe na Bíblia a lei de Moisés. Eu não encontrei ainda. Faz 16 anos que eu leio a Bíblia. Já li ela 11 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Nunca encontrei na Bíblia a lei de Moisés. A expressão, o verbo de palavra que Deus usa para dizer assim: a lei de Moisés, ou a lei que Moisés, o meu servo, entregou a vocês, era algo que ele recebeu de mim. Não algo que ele recebeu de si próprio, que inventou por si próprio. Se eu encontrasse na Bíblia a lei de Moisés, confesso que eu não ia ensinar isso para ninguém. Porque era lei de homem. Entende isso, irmão? O que Moisés entregou às pessoas, porque muitas pessoas pensam que Deus só deu a Moisés os 10 mandamentos, né? Mas Moisés, ele escreveu mandamentos, estatutos, sim ou não? E o que é estatutos? Alguém aqui pode dizer o que é estatutos? Leis. Hã? Leis. São cumprimentos da lei. É como se fosse um suprimento. Por exemplo, você comeu e aí agora a gente quer uma sobremesa. Entendeu? Onde vem aquela lei olho por olho, dente por dente, se o cara feriu então tem essas leis civil, lei cerimonial. Entende, querido? Ou estatutos. Como diz, então era algo que cumprimentava ainda mais, mas tudo aquilo era de Deus, não tinha nada de Moisés ali. Entendeu, querido? Não tinha nada de Moisés ali, tudo era de Deus. Ele ouvia Deus dizendo e ele entregava para o povo. Como é que é a lei de Moisés? De jeito nenhum. É como, por exemplo, um pedreiro profissional, ele recebe do mestre de obra, do engenheiro lá, o mestre de obra recebe do engenheiro uma planta de uma casa e ele tem que atingir do jeito que está ali, sim ou não? Mas quem foi que fez a planta da casa? Aí quando termina, está bem bonito, o primeiro se gaba, quem foi que eu fiz? Filho, maior do que quem fez a casa é quem planejou o projeto. Porque se não fosse o arquiteto e o engenheiro que te deu o projeto, como você ia fazer aquilo ali? Então por que eu vou me engabar de algo que... Agora, é claro, Deus te deu sabedoria para você executar do jeito que está ali na planta. Entende isso? Então não tem nada de homem aí, irmão. Na Bíblia não tem nada de homem a não ser, sabe, Deus permitir que a sua mão escrevesse o que Ele manda. O santuário é obra de Deus. As igrejas que foram feitas, o templo, veja quem ficou com a glória, templo de Salomão. Onde é que é templo de Salomão, meu irmão? Onde é que tem isso na Bíblia? Ficou desse jeito na Bíblia por causa que deram a glória ao homem. Mas o templo de Salomão, Davi é quem recebe a planta e manda ele executá-la. Como é que é o templo de Salomão? Por isso que ele foi destruído, porque começaram tirando a glória de Deus e dando para o homem. E aí é perigoso. Aí o camarada, quando quer pisotear os mandamentos de Deus, ele diz: mas isso é lei de Moisés, isso é lei de não sei de quem. Isso é estatuto de Moisés. Que coisa nenhuma, irmão. Foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu. E como objetivo, que nós já vamos aprender. Olha aí, ó. Dedo de Deus escrevendo, e ele escreve lá na montanha. Você sabe quanto tempo Moisés passou
na montanha, recebendo, esperando ali por essa lei, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. É um milagre. Na presença de Deus. E aí quando ele desce de lá, agora imagine uma coisa, irmão. Ele passou esse tempo todinho na montanha, esperando para receber a lei de Deus. E quando ele desce da montanha para baixo, o que ele encontrou embaixo? O povo adorando um bezerrinho. Aí ele pegou essas placas, juntou lá na pedra, quebrou tudinho. Aí outro dia eu estava nos cocos pregando e um presbítero de uma igreja por aí disse: meu irmão, essa lei não existe mais não, Moisés quebrou. Eu disse: pois é, irmão, mas Deus mandou escrever de novo. Ele disse que era mentira minha. Então abre a tua Bíblia aí. Se não tiver, só que não tiver na tua, que em todas elas tem. E aí lê aí Êxodo 34, e Êxodo 34 está dizendo: sobe Moisés, como na primeira vez, corta 2 placas de pedra. Nas primeiras quem cortou foi quem? Deus. E por que Deus mandou Moisés cortar agora? Moisés, como tu pegasse, quebrasse as placas de pedra, agora tu é quem vai cortar, para tu ver como é bom esse negócio. E Moisés agora imagina, hoje nós cortamos uma pedra com uma maquita. E aí que dá um trabalhão, né, irmão? Aí cortar um pedaço de uma maquita para tu ver, tem que ser boa. Imagina o cara cortando aquilo à base de um martelo, não sei o que foi que ele usou ali, o que ele tinha na época. Mas por quê? Porque ele pegou, quebrou as pedras. Deus não mandou ele quebrar as pedras. E aí Deus disse: eu vou escrever novamente as mesmas coisas que estavam na primeira. E aí o irmão leu esse texto e ficou lá com a cara mexendo no meio do povo. Sabe qual foi o argumento que ele usou lá? Irmão, mas a gente não pode ensinar tudo que está aqui às pessoas, não. Você sabe, não pode? Que conversa é essa? Como é que eu não posso ensinar o que está aqui, irmão? E aí, disse umas coisas ali e foi-se embora. É o que o mundo está ensinando. Esses são os pregadores que estão por aí. Dizendo que você não pode saber de tudo que está aqui na Bíblia. Por que você não pode saber? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Por que, irmão, eu não posso saber do que está aqui? Você está que nem os pais? Quem vai aqui numa missa, eu não estou criticando ninguém, mas vocês veem o padre mandando a Bíblia lá, irmão? Se vocês têm padre fazendo isso, é malvado. Você não vê padre mandando ninguém abrir Bíblia. Por que ele não manda? Alguém poderia me dizer por que ele não manda? A verdade está lá, né? Hã? Porque a verdade está na Bíblia, né? Isso, porque se ele mandar você ler a Bíblia, você vai começar a ver que ele está errado. E aí você vai embora dali, por isso que ele não quer que você leia. Aí fica lá lendo coisas, sabe, livro que vem lá do regime maior, catecismo, e as pessoas engolindo aquele negócio ali, tudo ingerindo, sabe, irmão? Coisa que para nada presta. Quando você vai na Bíblia, esse, que negócio é esse? Esse negócio aqui está errado. Outra coisa que eu quero dizer para vocês: os 10 mandamentos estão em todas as Bíblias. Eu tenho 4 versões de Bíblia católica em casa. Isso não é uma versão boa de ler. Eu já vi pessoas dizendo assim: não, os 10 mandamentos não estão na Bíblia católica, não. Mentira, quem disse isso? Eu tenho que ser bem direto com você. Aonde tem o adultério da palavra, o acréscimo que eles acrescentaram, pegaram o mandamento, dividiram em 2, tiraram o outro e trocaram o outro, é no catecismo romano ou católico. Na Bíblia não. Mas na Bíblia católica, os 10 mandamentos estão lá do mesmo jeitinho. Catecismo não é Bíblia, irmão. Entendam isso? Outro dia eu escutei um camarada dizendo assim: esses protestantes, eles chamam a gente de protestante, sabe? Esses protestantes, eles ensinam coisa muito errada, porque a igreja está acima da Bíblia. A Bíblia está abaixo da igreja. Repara que loucura, irmão. Como é que pode isso? A Bíblia, ela é a base que rege o cristianismo. Igreja com tudo, aí o cara vem dizer que é a igreja que comanda a Bíblia. A igreja é quem é comandada pela Bíblia. Você está entendendo a gravidade da coisa? Eu acho que vocês devem ter ouvido isso por aí pela rede social também. Olha, as placas de pedra. Os 10 mandamentos. Nós temos 6 mandamentos aqui e 4 aqui. Esse aqui está voltado totalmente para o amor a Deus. E esse aqui totalmente para o amor ao próximo. Aí eles usam muito aquele texto lá do Novo Testamento, que diz: Jesus resumiu a lei. Porque o jovem rico, alguém chegou para Jesus e disse assim: Senhor, qual é o mandamento maior na lei? E aí Jesus disse assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, resumindo isso aqui, e ao próximo como a ti mesmo, resumindo isso aqui: não matarás, não roubarás, etc. Está vendo? Deus resumiu. Então eu tenho que amar a Deus e amar ao próximo e estou salvo. Tudo bem, correto. Mas o que é amar a Deus? Como é que alguém diz que ama? Como é que uma esposa
ilustrar isso bem dinâmico. Como que uma esposa que ama, ela morre de amor pelo marido, quando o marido sai para trabalhar, ela coloca dentro de casa? Que amor é esse, irmão? É amor falso. Você queria uma esposa dessa? Ai, quem quer? Hã? Não é bonito. Pois é assim que a gente está fazendo com Deus, irmão. Coisa mais feia. Pois é, irmão. Mas é assim que a humanidade está fazendo com Deus. Mas não é pra ser assim. Pois é, mas estão fazendo assim. É um giganteiro. Grande. Entende, irmão? Então você está entendendo a lógica da coisa, irmão? Então amar exige compromisso, sim ou não? Compromisso sério, hein? Amar, amor, querido, tem compromisso por detrás, tem aliança envolvido. Sabe? É por isso que é algo que tem que se pensar, irmão. O casamento tem processo de namoro, processo de noivado até a chegada do casamento. E tudo isso é para você analisar se realmente você quer aquele indivíduo ou aquela indivídua. Não quer um negócio sério. Entende? Para depois, quando casar, dizer, eu me arrependi porque não era do jeito que eu esperava. Problema seu. É pra quem casou logo. Hã? Você tem que levar esse negócio agora. Agora, bem entendido. Você não é obrigado a morar com um marido que todo dia ele dá uma pisa. É viajar só. Agora, se ficar só, tem que esperar até ele morrer. Nem ficar rezando para ele morrer, né, irmão? Não é viajar só. Não tem aperreio. Não, irmão, só se veja o diabo, irmão. Eu não quero viver só, não. Não, mas veja, irmão. Deus não criou a gente para viver solitário. Agora, tem pessoas que vivem só, Deus deu, não é outra coisa. Uma pessoa só tem sucesso. Tem, peraí. Agora vamos analisar algumas coisas aqui na falância da irmã. Se todo mundo pensasse por você, não tem ninguém no mundo. Deus me livre. É todo mundo só. Ah, tudo bem. É aquela coisa, se a irmã se sente bem, É maravilhoso. pronto, então prossiga, graças a Deus. Não é verdade? Não vou dizer que você está errado, eu não quero. Ah, mas eu adoro. Pronto, graças a Deus, irmão. Continue. Agora vamos lá. Deixa eu só voltar aqui para o tema que, por exemplo, o que foi que deu nesse secou a pilha, meu filho? Mas ele Deixa eu voltar aqui. não diz pra ninguém, quem quer. A lei ela é a base do que, querido? Hã? Do governo de Deus. A lei é a base do governo de Deus. Tem como uma pessoa governar sem lei, irmão? O trânsito tem lei ou não tem lá no trânsito? Quando você vai tirar sua carteira de habilitação, ou você atinge aquilo que a lei do trânsito está mandando, ou você acerta aquilo ali, ou você é reprovado. Entende? Agora é verdade que hoje em dia o cara vai tirar uma carteira de habilitação, se ele tiver dinheiro, ele compra no aula, sai comprando um bocado de coisa. Mas isso é injustiça. Imagina, o cara vai chegar lá, vende um bocado de lá e depois ele dá uma batida num ali. A pessoa que vendeu não pode nem reclamar. Não, eu comprei, era bom que ele dissesse, né? Ah, eu tô assim, ó, aqui a carteira, você foi que me vendeu. Entende isso, irmão? Então só é para receber uma carteira de habilitação a pessoa que tirou em quê? Na raça. Entende, irmão? Ou seja, realmente você está recebendo algo que você é digno. Porque você sabe, tem pessoas por aí que tem uma carteira de habilitação que eu não sei como ela conseguiu, não. Não sabe para qual lado entra, não sabe onde estaciona, não sabe pilotar ou dirigir direito, mas tem uma carteira. Tá vendo? É o mundo que nós estamos. É um desmantelado. O que Jesus ensinou sobre a obediência aos mandamentos? Irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mão e perguntar que eu ouço vocês. E o que Jesus ensinou? Vamos lá. Vamos ler esses 2 versos aqui. Aliás, uns 3. Se me amais, percebe que aparece logo ali o amor? E você sabe que o maior problema de muitos cristãos é esse, é que querem guardar a lei seca sem amor. Não pode, irmão. Deus está dizendo ali, olha, a base para guardar a lei é você amar primeiro o dono da lei. Entende isso? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O está no plural, irmão, não é um só. Entende? Os meus mandamentos, está dizendo assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que, querido? Hã? Esse é o que me ama. Agora vamos entender uma coisa aqui. Então aqueles que não guardam e que não têm, esses são o quê? Hã? Esses são o quê? Esses que não têm os mandamentos e que não guardam eles são o quê? Os mentirosos, irmãos. Os enganados, iludidos. O texto está dizendo, olha ali, olha. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A prova está aqui. Aquele que me ama será o quê?
amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Se você for continuar o verso, o texto vai dizer assim: nós viremos e façamos dele morada. Só que o texto no original, eu fui dar uma olhada, ele é mais complexo ainda. Ou seja, o texto diz assim no original: nós viremos para junto dele, para morar junto com ele. Ou seja, sabe o que esse texto está dizendo? Jesus está dizendo assim: aquele que me ama e guardar os meus mandamentos, ele é amado pelo meu Pai, e nós viremos para morar na casa dele com eles. Isso é bom ou ruim? Amém. Significa também dizer que aqueles que desobedecem, Deus está dizendo: filho, eu também não posso morar num lar desse. De jeito nenhum. Isso é muito sério. Entendam isso. Vamos mais adiante. Olha que situação aqui. Por que Jesus se submeteu a isso aqui, irmão? Isso não é um prego, isso é uma... Tá vendo, irmão? Você sabe por que foi que ele suportou isso aqui? Isso é um cravo. Dá para furar uma pedra e explodir. Hã? Por que ele submeteu-se a isso? Sabe não, né, irmão? Sabe por quê? Porque o transgressor da lei exigia que ele morresse. Aí sabe o que Deus fez? Amou a gente de uma maneira tal de ser morto no lugar dele. Tá vendo? Aí ele está dizendo, ó, Jesus pagou o preço da transgressão da lei. Quando Adão peca, ele transgrediu, ele foi além daquilo que Deus tinha dado para ele. E alguém tinha que morrer. E Adão jurava que era ele. Ele morreu, mas não naquele momento. Naquele momento ele não sabia, ele estava matando o Filho de Deus. Você sabe, irmã, que nós ajudamos, nós temos uma parcela aqui na marreta que bateu esses prédios? Uma marreta. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês, a gente não percebemos isso, irmãos. A gente assiste aquele filme, né, de Mel Gibson, que chama, eu não gosto de assistir aquilo. Mel Gibson. Pronto, o irmão tem uma linguagem melhor. Vamos lá. Vocês viram ali aquele sofrimento, não é? Tem pessoas que choram. As pessoas choram vendo aquele filme da Paixão de Cristo. Mas sabe uma coisa incrível? Não é pra que chorar? Sabe que coisa incrível aquilo ali, irmão? É que quando termina de assistir o filme, eles vão exatamente fazer o quê? Pecar. Bagunçar no mundo. E quando está pecando, é como se estivesse fazendo o quê? Dizendo, olha assim, eu já queria levar tudo de novo para ali, para aquele lugar. Você está entendendo, irmão, a situação? Leva mais demora, só vai fazer errado. Olha, o que esse controle tem? Leia comigo esses outros textos que vai aparecer aqui. Ou seja, se a lei de Deus não foi então abolida, qual será então a função? Gálatas 3:24 e Romanos, vamos ler 3 textos. Olha o que diz a lei, irmãos. De maneira que a lei nos serviu de quê? Vocês estão vendo? Diário para nos conduzir a Cristo. Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos o quê? Justificado por fé, não é mais pela lei. Agora, o que significa aquela palavrinha ali? Ai. O texto está dizendo que a lei serviu de aio para nos conduzir até Cristo. O que significa aquela palavra? O que significa aquela palavra, irmãos? Vocês dão estudo bíblico? Ou não tem esses textos no estudo de vocês, não? Aquela palavra que aparece ali, aio, era uma espécie de condutor, ou seja, era como se funcionam as escolas hoje. Você chega e coloca a sua criança para um aio, que era a linguagem que usava naquela época, educar a sua criança. Então você deixava por conta dele. Ou seja, era uma espécie de professor. A lei, ela serve de aio para nos conduzir. A quem? A Cristo. Então o pai de família entregava a criança esse aio, ele educava essa criança e conduzia ela para quem? Para o pai da criança. Educada. Então a lei, a função da lei é essa, nos servir de aio para nos conduzir a Cristo. Para que na linguagem que você entenda, na nossa linguagem, para que sirva de professor. Ela mostra meus defeitos, mas ela aponta para quem pode então tirar de mim aqueles defeitos. Essa é a função da lei. E aí o texto vai dizer aqui, olha, a fim de que fôssemos justificados, a palavra justificado aqui quer dizer perdoado, por meio de quê? De obra da lei? Por fé.
A Bíblia diz no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que é fé? É eu acreditar no impossível. Eu não tenho condição de me salvar pelas minhas obras, mas eu acredito pela fé que por causa dos méritos de Cristo, eu vou me salvar. Isso é fé. Entende? E tentando sempre fugir de quê? Do pecado. O pecado na vida de quem conhece a Bíblia, a palavra de Deus, ele é como uma topada. Ninguém chuta uma pedra por gosto. Se faz isso, tem que internar que não está bom de juízo. É mesmo. Não está bom. Isso é Ninguém vai verdade. sair chutando uma pedra, irmão, um toco. Entende? Pense numa coisa que dói, é uma topada. Mas acontece que andando levar um barco. Sim, irmão, mas não levou porque queria, não? Não, porque aí ele tropeça no... Isso, é o que eu estou dizendo, exatamente. E poderá qualquer pessoa cair. Exatamente, mas você não caiu e escorregou porque quis, foi um vacilo. Pisou num terreno em falso e aí acabou vindo a queda. Entendeu? Mas ninguém diz, eu vou pisar aqui que eu quero levar um barco. Ah, não, Se fugou. fizer isso, é doido, não tem juízo uma pessoa dessa. É louco. Entende isso? É. Controle abençoado. Meu Deus. Foi. É assim mesmo, precisa de paciência. É, fica... Visto que ninguém será justificado diante dele, por quê, querido? Por obras da lei, em razão de que a lei, ou seja, de que pela lei vem o quê, querido? O pleno conhecimento de quê? Do pecado. Vocês estão entendendo? Ou seja, a lei me mostra que eu estou o quê? Errado. Para que serve o farol de um carro, irmão? Para que serve o farol de um carro ou de uma moto? Hã? Para eu ver os abismos de noite, não é verdade? Esse mundo ele está na escuridão que é comparado a uma noite. E aí o que acontece? Para eu andar, o Salmo 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua Palavra. e luz para os meus caminhos. Isso é verdade. Então por que está dizendo isso? Ou seja, a Bíblia ela é uma luz que mostra o perigo, o abismo que está diante de nós. E eu preciso agora fazer o quê? Me desviar dele. Então a lei de Deus ela serve para isso, ó. Visto que ninguém será justificado, ou seja, perdoado diante dele, está falando de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, nós não temos conhecimento, porque a lei de Deus ela mostra que nós estamos errados e que precisamos se acertar. Esse é o propósito da lei de Deus. É a pilha que está fraca, por isso que ele está fazendo isso. Mas perdeu. Eu vou ali e clica, perdeu o tempo. Romanos capítulo 7, versículo 7, olha o que diz ali, olha. Que diremos, pois? É a lei pecado? Tem gente por aí que diz que a igreja adventista é uma seita que vive em pecado porque tenta guardar os 10 mandamentos de Deus. Vocês são fariseus. Mas eu pergunto, o Paulo está fazendo uma pergunta para nós nessa noite. Que diremos, pois? É a lei pecado? O que ele responde? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o que, querido? Senão por intermédio de quem? Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não. De onde Paulo tirou aquilo ali, irmão? De onde Paulo tirou aquilo ali, irmãos? Lá dos 10 mandamentos. Paulo está escrevendo isso no Novo Testamento. E aí, como é que foi abolido então a lei? Então Paulo está dizendo, eu não tinha como saber que adulterar, que roubar era errado se a lei não me dissesse isso. Então você entende, irmãos? A gente precisa entender isso. Agora, e o que dizer das pessoas que morreram sem lei? E o que dizer dessas pessoas que morreram sem lei? Hã? Sem lei também serão julgadas, diz Romanos. Sem lei também serão julgados. Deus ele vai julgar cada um dentro da possibilidade de conhecimento que você teve. Porque tem pessoas, irmãos, que viveram muito, mas muito antes do que nós. Eles não sabiam ler, eles não sabiam ir a uma igreja, até porque não tinha talvez facilidade que temos hoje. Hoje a igreja vem até nós, naquela época não era assim. Entende isso? E aí o que acontece? Mas no pouco que eles conheciam, eles eram o quê? Fiel. Vai dar uma olhada, irmão, há 50 anos para trás, como era a educação de filho, como os filhos tratavam os pais. Hoje você vê os filhos assim, e aí, velho, tu vai hoje para tal canto? Você pensa que é um irmão, um filho, o pai, conversando.
E aí, coroa? Mas pode isso, irmão. Esse negócio. Esse negócio de senhor. Outro dia eu estava numa casa de uma família cristã. Estava ali fazendo um trabalho de missionário, tava lá, aí chegou a hora do almoço, e de repente chegou uma moça ali, não é? E dizia, e tu? E tu, coroa? Tu vai para tal canto e tu? Eu digo, essa daí tá precisando receber um estudo bíblico. Só que eu não sabia que era filha, né? E era tanto tu, coroa, cheia de gira. Depois a irmã com a cara mais calçada do ministério, minha filha. Quase que eu dizia, você não tem vergonha disso, não, irmão? Tu. Irmão, antigamente, se um filho usasse esse tipo de linguagem com o pai queimava o dedo dele. Era mesmo. É mentira minha que eu estou dizendo? É verdade. Se tivesse aqui, irmão, um conversando ali, outro conversando aqui, um filho passasse no meio, podia se preparar que levava uma pisa. Ela não tapa hoje, não. Mãe fala no tempo dela, Isso era no tempo do nosso avô. mãe, eu chamo minha avó de mãe, né? Poucos tomam bênção a pai hoje, irmão. Poucos têm vergonha. Minha avó de falar. Entendeu? Então lembre-se de uma coisa, seu pai é senhor, sua mãe é senhora. É, senhora. Pro resto da vida. É, educação. Sabia? E há outros que dizem assim, não, enquanto estiver debaixo da minha casa, querido, fique que obedecer até respeitar. Agora, é claro, obedecer em termos de respeito, porque, infelizmente, depois quando ele cresce, toma a decisão dele, vai fazer o que ele quer. Mas ao pai tem que respeitar. Respeitar ele. Entende isso? Ser educado. Então Paulo está dizendo, mas eu não conhecia. Então eles foram fiéis dentro do conhecimento que eles tiveram. E Deus vai analisar isso. Muitos deles vão se salvar. E muitos que hoje têm até estudo, faculdade de teologia, vão se perder. Ah, é. Sabia disso? Filho, tem muito conhecimento, exige cobrança. Você sabia disso? Você sabia que sobre o pregador que está pregando para você nessa noite, a responsabilidade é maior que a de vocês que estão ouvindo? Por quê? Porque eu conheço todas essas interpretações. Eu estou ensinando para vocês. Deus, ele cobra de mim mais do que de vocês ainda. E vocês acham que isso é fácil? Por isso que muitos não querem pregar, muitos não querem ler a Bíblia, mas Deus vai te levar em conta do mesmo jeito. Se você tem capacidade e não quer ler, Deus vai dizer, não, filho, por que você não leu? Por que você não praticou isso? Então a gente precisa entender isso. Olha o que diz mais aqui. Esse homem está o que aqui, irmão? Nós vimos essa imagem ontem. Se contemplando na lei de Deus, ela é como um espelho também. Ela serve diário, ela serve como um espelho. O espelho, quando eu me aproximo dele, ele diz que o meu rosto está sujo. Que está, sabe, danificado por alguma coisa. É assim. Então a lei de Deus, ela serve também desse jeito, irmão. Agora, ou seja, a lei de Deus como um espelho. Agora vamos ver algumas coisas aqui. Qual será então a norma usada por Deus no juízo? Eu vou ler esse texto porque tem muita gente aqui que não estava ontem. Tiago capítulo 2, versículo 10 e 12 vai dizer assim, ó. Pois qualquer que guarda quanto? Toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quanto? De todos. Eu vou explicar o que eu expliquei ontem. Qual é esse um só ponto? Claro, envolve vários. Se eu guardo toda a lei, mas adultério. Ah, mas só foi uma vez. Amém. Se eu guardo toda a lei, eu guardo 9 mandamentos, mas minto. Cresço o olho, não quer dos outros. Cobiço, quer dos outros. Não pode não. Hã? Agora, sabe de uma coisa, irmão? Vai errado. A maioria das religiões, irmã, ela guarda 9 mandamentos. Você sabia disso? Fazer as coisas tudo certinho. A irmã conhece alguém que faz tudo certinho? Mas de onde? Ah, Até de manter no mundo. Ninguém faz nada certo mais, não é difícil. Por isso que eu perguntei. Ah, é verdade. Agora, irmãos, a maioria das igrejas por aí, eles estão de comum acordo com o 9 mandamentos. Não mata, não rouba, não minta, não cobiça. Mas tudo isso faz. Entende? Só que quando chega na guarda do sábado, há uma recuação muito grande, irmão. Esses dias eu estava por aqui, chegou um irmão aqui, não vou dizer quem, e ele caminhou para ali, não é? Ele olhou para mim, com aquele espaço que conhece, não é? Mas você não tem nada a ver com a vida de ninguém. Você está aqui, você é livre para você ir para onde você quiser. Cada capa o que quiser. Só que existe uma coisa, irmão. É verdade. O caminho só tem dois. Um é largo, Eu tenho estreito. só tem 2 portas. Uma bem estreitinha e uma outra bem larga. Procura lá. Então tem igreja por aí para tudo quanto é gosto, estão me entendendo? Tem igreja que se você tiver 10, 2 mulheres, ele usa Salomão e diz, não, isso aqui não tem problema não, pode vir. Vai para o que quiser. Tem igreja por aí que diz, não tem nenhum problema em você tomar uma dosinha de uísque não, porque por causa do monstro do seu estampado mandou tomar. Tudo mentira. Deus não é assim, Deus. Você está entendendo, irmão? Tem
igreja por aí que diz, não tem nenhum problema, você não precisa de você devolver esse negócio de dízimo. Você vai estar incomodando o pastor? Não precisa. Irmãos, então tem igreja para tudo quanto é gosto. Há outros que tem por aí, não sei quantos vocês viram aí pelo carnaval aí, pastores dentro do frevo. Vocês viram aí pela rede social? Mas sabe, o outro, um bem famoso aí, não é? Ele formou uma banda dentro da igreja dele, disse que ia para dentro do frevo ganhar algo para Cristo. Pois é, irmão. Mas sabe de uma coisa? Esse pastor tem muitos seguidores. Ele não tem nada de pastor. Tá lá com uma banda, treinando, levando o povo pro frevo. Como é o nome desse cara? Ele não é pastor, não. Não é bem conveniente, irmão. Se eu tá gravando, vai botar no YouTube, eu vou falar o nome da pessoa aqui. Não é. Aí depois, quando eu chegar em casa, aí tem um monte de mensagem no meu celular, não é? Porque hoje a internet, você sabe como é. Ele entra no YouTube e começa a rir na lenha. Oh, esse irmão é bom pra eu rir agora. Foi que bom, né? Então, não é conveniente a gente citar o nome de ninguém, não é? eu Eu sou tô só feio. dizendo. Agora é claro, até pela forma como eu falei, se ele ver esse vídeo, ele já vai saber quem é, não é? Mas não tem nenhum problema. Desse jeito ele não Entendeu, querido? Então, o mundo está cheio dessas coisas, irmão. Mas sabe de uma coisa, irmã? Mas as pessoas que têm um pé na igreja e outro no mundo, os crentes, Raimundo, já viu falar neles? É um pé na igreja e outro no mundo. Que tem vontade de ir para lá e, oxe, essa é a igreja, olha aí, ó. Aqui eu posso ir para o carnaval, aqui eu posso assistir pornografia, porque eu já vi pastor dizendo assim, não, mas isso é a profissão dele ou dela. Mas dá, não sei. Aceita na igreja. Um cantor por aí famoso, não vou citar nome também. Ele uma hora tá louvando a Deus na igreja, depois ele tá fazendo show com o irmão. E o povo se embriagando e chorando lá, e ele disse que é a missão de Deus para ele. O próprio pastor dele diz, não, isso aí é o trabalho dele. Mas, irmão, quem não queria, irmão, uma igreja desse jeito? Mas quem quer, irmão? Quem não queria? Lá em São Paulo, lá, irmão, eu vi um pastor com oito esposas. Isso é correto? Rapaz, você tem que perguntar a ele, viu? Isso é correto? Isso é 8 esposas, mano. O que o senhor entendeu na Bíblia? A Bíblia diz o que a respeito disso? Jesus aboliu essa lei, né? Porque Jesus fez cada discípulo dele para ter uma esposa, não 8. Pois é, o senhor está perguntando para eu, a Bíblia responde essa questão. Mas eu falei para ele, Agora, repare aqui com o texto, olha. Porquanto aquele que disse não, o que, querido? Olha aí, Cristiano, presta atenção ali, viu? Tá bom, peraí, desculpa. Olha ali, ó. Não adulterarás. O que é adultério, irmão? O que é adultério, irmão Cristiano? Adultério não desejar a mulher do próximo. Então tá entendendo? Não adulterarás. Também ordenou, não matarás. Às vezes o cara não adultera, mas mata, tá no mesmo caminho pecaminoso. Não adulterarás, está dizendo aqui, olha. Porém, se matas, vem o que, querido? A ser transgressor da lei. E ali no verso 12 vai dizer, falai de tal maneira e de tal maneira proceder, como aquele que hão de ser julgado pela lei da liberdade. Está lá o texto, você continuar, no verso 13. Entende isso? Então, querido, nós como conhecedores da palavra de Deus precisamos o quê? Procurar atingir o que a lei de Deus está nos mandando. Precisamos entender isso. Bem, muitas pessoas vivem, sabe, irmão, acorrentada pelo pecado. Quando Jesus morre na cruz, aí o que foi que aconteceu? Partiu as correntes do inimigo que tem na vida de todos nós. Sabia? E aí agora Deus nos deu a liberdade. E a Bíblia nos ensina como permanecer no caminho da liberdade. Entendam isso. Aí aqui, presta atenção nisso aqui. 3 mudanças na lei. Vamos lá. Que não se encontra, vou repetir aqui. Na Bíblia Católica você não vai encontrar isso nos 10 mandamentos. Você vai encontrar isso no catecismo. E aí o que acontece? Excluição do 2º mandamento, divisão do 10º mandamento, ou seja, que ali é dividido em 2, e mudança do sábado para o domingo. E quem foi que mudou o sábado para o domingo? Foi um homem chamado Constantino. Ele disse que o domingo era o dia do Senhor, o domingo é o dia do sol para ele. Constantino era um homem que adorava o Deus Sol, que ele veio da Grécia. Ele era um imperador.
E ele tinha uma influência muito grande. Imagina que se levanta um governo, um presidente, e diga assim: nós entendemos que o dia do Senhor é o sábado. Se sair um presidente por aí e ele decretar que tem que ser guardado, pronto, todo mundo vai guardar, mas está guardando com medo. Do mesmo jeito, o contrário, como vai sair. Todos os governantes desse mundo trabalharão para a besta e vão obrigar todo mundo a guardar o quê? O domingo, o dia do sol, que Constantino, sabe, irmão, trouxe para dentro do cristianismo. Entende isso? Então, essas são as 3 mudanças que existiu lá. Só que isso estava na profecia. Porque no capítulo 7 de Daniel, já vai anunciar isso. Disse: o que ele fez prosperou. Levantou-se contra o povo santo, o santo do Altíssimo, e tentou mudar a lei. E os tempos, o dia é um tempo de 24 horas. E ele tentou mudar, ou seja, ele reverteu as coisas. Pegou o sábado, colocou no lugar do domingo, e aí disse que o domingo é que é o dia de guarda. E aí tem uma lenda por aí que o domingo é o dia da família. É o dia que a maioria das famílias mais sofre. O marido traindo, bebendo, pintando miséria. Que dia de família bonito, não é? Tá vendo? Agora, o que está dizendo aqui? A salvação humana depende da lei. Vamos ver o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha ali o que está escrito. Porque pelo que, querido, sois salvo? Sois salvo. Mediante o quê? A fé. Isto não vem de vós. É um dom de quem? De Deus. Então, a graça é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. A vida eterna é um dom de Deus. A ressurreição é um dom de Deus. Sabia disso? Chuva é um dom de Deus. Então, a lei de Deus é um dom dele, irmão. A gente precisa entender isso. Tem alguma coisa humana? A única parte humana que temos aqui, irmão, é aceitar. E pedir que Deus nos aceite em primeiro lugar. Olha o que diz o verso 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Você entende isso? Não pelas obras para que alguém chegue aqui e diga: ah, meu Deus, você lembra do fariseu e o publicano? O fariseu chegou e disse: Senhor, na oração lá do templo. Senhor, ficou um do lado e o outro do outro. E aí o fariseu começou a oração e disse assim: Senhor, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, não sou adulto como esse aí, Senhor. Sabe o que foi que aconteceu? Aí o publicano chegou com a oraçãozinha dele, nem usava olhar para o céu. Batia no peito e disse: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Sabe o que a Bíblia diz? Diz que ele voltou para casa perdoado. E o fariseu que disse que jejuava, que dava dízimo, que não adulterava, voltou perdido. Porque a salvação não é pela lei. Deus nos salvou e agora disse: vocês devem produzir obra porque vocês já estão salvos. Entende isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém de vocês aqui já se aproximou de um pé de jaca procurando nele uma manga? Por quê? Por que você não foi no pé de jaca buscar uma manga? Ou por que você não vai no pé de manga buscar uma jaca? Hã? No pé de jaca só tem jaca, no pé de manga só tem... Pois é o que Deus espera. Pois é o que Deus espera. Então você acha que Deus espera o que do crente? Que ele produza fruto. E qual é o fruto de um crente? Ser bondoso igual Cristo é. Esse é os frutos. Não para ganhar salvação, mas porque Cristo já salvou-lo. Eu preciso entender isso. Ali está o grande preço. Para aquelas 3 coisas. Jesus morre no meio de 2 ladrões. Um se salva e o outro continua perdido. Mas até naquele momento um ladrão ainda se salva. Porque ele se arrepende. E aqui está a sua decisão. Vocês compreenderam o que foi dito aqui hoje, irmãos? Vocês compreenderam o que foi dito aqui hoje? Qual é a decisão de vocês? Quantos aqui estão dispostos a dizer assim: Senhor, pela fé, pelo poder do Espírito Santo, eu quero procurar ter mais cuidado com a tua lei? Porque da tua lei depende também a minha salvação. Irmãos, nós não vamos ser salvos pela lei, pela guarda da lei. Você sabia disso?
Mas nós poderemos ser condenados por causa da transgressão a ela. Um fariseu chegou, um doutor da lei chegou para Jesus e perguntou assim: Senhor, o que eu devo fazer para me salvar? E Jesus devolveu a pergunta de volta e disse assim: como tu leste na lei? Você percebe a pergunta? Como tu leu? O que tu entendeu lá? Você está entendendo? O que tu entendeu lá do que tu leu? Essa é a pergunta que Jesus faz para nós hoje, irmã Branca. A irmã Branca entendeu o estudo dessa noite? Um pouquinho, tá vendo? Amanhã entende mais outro pouquinho e por aí vai. Se a Toyota não é gente tem, né? A Toyota sempre vai. Amanhã entende mais. Em nome de Jesus, a Toyota sempre vai. Ela só Se eu vem tivesse se de vocês- moto, ela só vai se vocês ô vierem, irmão tá? Val, se eu tivesse moto eu vinha todo dia aí. É Então, bom. porque às vezes pessoas dizem que não iam vir, entendeu? Mas ela sempre vai. Mas se viesse, nós vinha todo dia. E é. Se eu tivesse moto trazia a senhora. E eu vinha mais toda vez. Irmãos, quantos aqui, pela graça de Deus, estão dispostos a quererem dar um passo de vitória? Quantos aqui? Você gostaria de vir aqui à frente para orar pela sua, quem sabe, caminhada com Deus daqui para frente? Quem gostaria de vir aqui para orar por você? Nós todos nós. Mas não venha porque o outro veio. Só venha se você então desejar. Em nome de Jesus. Porque o coração pede, né? É, o coração está preto. Irmãos, a cada dia que se passa daqui para frente, está próximo de terminar esse evangelismo. Está próximo. Nós vamos estar aqui somente até o dia 19 a dia 20 de abril. Com esse evangelismo. Vai terminar logo. Mas a igreja vai continuar aqui, irmã, aqui abaixo. E aquela igreja é a casa de todos vocês. Mas o senhor vai estar ali de novo, é? Senhora? O senhor vai estar Vai ter dias que eu vou estar ali. Mas sempre vai ter na quarta, no domingo e no sábado vai ter um pregador ali pregando a palavra de Deus para todos vocês. Graças a Deus. E se vocês disserem assim, nós queríamos ir, a igreja dá um jeito de vocês virem. Pode ter certeza disso. Certo? Nós continuamos Amém. de novo, a mesma coisa. Amém, graças a Deus. Então esse é o propósito. Nós estamos aqui evangelizando aqui nesse lugar para nós criarmos o hábito depois de ir para onde? Aquela igreja que está ali embaixo, ela não é de Rubiana, ela não é de Bal, ela não é de Luzia, do irmão Márcio que não pôde vir hoje, de Anaída, de nenhum daqueles membros que tem ali. Aquela igreja, ela é a casa de quem? Ela é a casa de Deus. A casa de Deus é do povo. Exatamente. E apoiar o povo. Então ali é o lugar onde todos nós vamos para ali de coração limpo ou de coração sujo para Deus limpar. Não, sujo. Amém? Não é isso. Então vamos orar então, por favor. Oremos, grandioso Deus, obrigado, Senhor Deus, por mais essa noite que apresentamos, Senhor Deus, por essa nossa vida. E teu Espírito Santo, Senhor Deus, que entrando na vida de cada pessoa aqui, Senhor Deus, que foi pregado essa noite, Senhor Deus. Cada um aqui tem um desejo no seu coração, Senhor Deus, de mudar, Senhor Deus, de vida. E aprender, Senhor Deus, com essas palavras. E a partir de hoje, Senhor Deus, tomar uma nova decisão na sua vida. Amém. Sabe que não é fácil, Senhor Deus, mas não é impossível, Senhor Deus. Nós colocamos o Senhor na nossa vida, em primeiro lugar, a gente vai obedecer o que a gente disse. Cada um de nós aqui estamos, também já estamos já estivemos no lugar de cada um que aqui está, Senhor. Temos nossas lutas, Senhor Deus, nossa dificuldade, mas o Senhor pode quebrar cada barreira, Senhor Deus, que impede as pessoas de avançar, Senhor Deus, e procurar viver a tua vontade, Senhor. Continua abençoando, Senhor Deus, continua trazendo cada um aqui em paz, leva também em paz para seu lado essa noite. Abençoa cada família aqui apresentada em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa entrar aqui. Já peguei um papel aqui. Quem quer ganhar alguma coisa? Número 12. 12. É quanto dia? Número 2. 2.
Só pra ele. Ei, comigo. O negócio vai subindo, não. Vai pra casa dele. Vou ver aqui. Mas ela agradece. Vamos partir pelo rápido Cuida do de serviço. casa. Vou pagar comer para o serviço e Luiz. Amanhã nós temos mais em nome de Jesus. Deixa eu pensar no negócio que vai ligar. Se eu terminar aí, vai ser qual é o dia que você vai terminar? Agora vamos ter, é só você olhar no calendário de casa, por exemplo, dia 20 ou 19, parece que é no domingo. Domingo a 15. Oi? Domingo a 15. E domingo a 15 ele está dizendo Mas agora. é assim, mas quando o senhor terminar aqui, o senhor vai dar continuidade ali na outra igreja, né? Não, é como eu falei, veja. Eu tenho a minha missão, às vezes eu estou aqui, às vezes eu não estou. Porque eu estou no canto pregando, tá certo? Mas vai ter dia que você me encontrar ali. Tá bem, graças a Deus. Mas vai ter outros pregadores lá do mesmo jeito, tá certo? Também sendo usado por Aí Deus. nós vem de novo. Em nome de Jesus. Graças a Deus, abençoe todos que nos presenteiam.